Fatores macroeconômicos e geopolíticos estão agora em foco para estimar o caminho de menor resistência para a curva dos Treasuries nas semanas e meses à frente. As variáveis cruciais são os dados de inflação e econômicos vindouros e a evolução do conflito no Oriente Médio. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Então não perde tempo, vem para o Trend Squad. Mas todos esses truques de política monetária só levam a um caminho, que é pagar as contas pendentes com dinheiro recém-criado, ou seja, uma política de inflação, apenas. E qual é a grande lição que se pode tirar do choque das taxas de juros nos mercados de dívida? Apenas um: a perda sistemática do poder de compra da moeda. Portanto, não se acostume com a inflação. Ela é viciante. Gosta do canal e gosta das análises? Então contribua com o canal com satoshis via rede Lightning. Você pode ler o QR Code ou o link que está aqui na descrição. O Ibovespa fechou sexta-feira com ligeira alta de 0,11, testou 125 mil pontos também, pela primeira vez desde meados de 2021, terceiro pregão de alta, e o principal suporte foi Petrobras também com o avanço do petróleo. Quinta-feira o petróleo derreteu, e na sexta, né, se recuperou. Então, aqui já tem uma divergência de baixa. Primeiro movimento aqui, se houver, né, do jeito que está, desde o final de outubro que o Bovespa sobe, primeiro movimento aqui, 123.500. A menos, né, que aconteça alguma coisa aí no fim de semana, tudo acontece no domingo. Sábado e domingo, né, para aparecer alguma bosta. Terceira semana seguida de alta, né, terceiro pregão aqui, testou as sombras do final de julho, né, e agora esta máxima histórica aqui do Ibovespa está lá no 131, movimento de junho de 2021, 131, 190. A grande expectativa agora, né, é com o Fed, devido aos últimos dados de inflação, CPI, IPP, tudo, né, abaixo do esperado, sei, né, e com esse resfriamento, os mercados acreditam que vai permitir o Fed encerrar o ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos. Será? Só que, ao mesmo tempo, há uma grande incerteza. Quando é que eles vão fazer os primeiros cortes das taxas, né? Isso gera incerteza, por isso também está limitando aqui ainda o movimento. O principal suporte está aqui no 114, né? Eu ainda acredito no retorno aqui no 100 mil pontos, aqui para o Ibovespa. Também tem a situação das tensões geopolíticas, apesar de que agora, né, já tudo sumiu do mapa. Israel, Ucrânia, nem se fala, coitado do Zelensky, né, já assumiram aí dos holofotes um pouco, né. Isso vai depender, né, dessa evolução desses conflitos, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas. Os treasuries também deram uma aliviada, né, vão dando uma aliviada. Mas aqui agora, né, tem uns 131 mil pontos. Olha, no ano, né, o Bovespa sobe 13,70. No mês tem 10,28. E nessa última na semana, 10,13. Então já tem aqui uma ligeira divergência, né? Primeiro movimento, 123.500. Agora, aqui no Brasil, né, o problema do Brasil são as divergências políticas e econômicas aí do governo, né? Inclusive, no início do mês, ganharam os holofotes após as declarações aí do Lula, uma possível recusa em aderir às metas fiscais que eles, né, colocaram uma meta em abril até. Então, aí o fogo cruzado entre ele, né, e o Haddad. E essa mudança da meta fiscal e os impactos, né, em meio às turbulências, o governo chegou a cogitar essa alteração na meta.
para flexibilizar os limites de gasto. Isso é só conversa fiada, porque nunca existe um teto, né? Eles gastam até dizer chega. O que seria, né, essa alteração na meta fiscal daria uma maior liberdade para os investimentos em programas sociais, claro, né? Ajustar a meta fiscal vai sinalizar o quê? O afrouxamento na disciplina orçamentária. E vai aumentar o déficit público e gerar desconfiança, né, quanto à sustentabilidade da dívida brasileira, que a gente já vê pelas notícias aí que já está alta, né? Olhar o dólar. Portanto, né, o mercado sabe muito bem, né, que se desviar do caminho aí dessa austeridade fiscal, que na verdade não existe, né, vai gerar o quê? Não tem investimento estrangeiro e só vai gerar um descontrole inflacionário. Aqui o dólar terminou a sexta-feira em alta de 0,85, né? Voltou aqui na faixa de 4,85. Principal resistência do dólar é R$ 5 e fechou aqui esse gap, né? Tá voltando aqui para 4,95. E ó, o movimento aqui entrou uma pressão de compra, mas nada a se fazer, né, se não superar os R$ 5. É a principal resistência. Superando os R$ 5, o dólar volta a 5,25 aqui para cima. Mas ainda assim, como ele vai acumulando aqui, ó, só em 5,50 que ele confirma que essa acumulação a caminho dos R$ 6. Possibilidade de máxima bandeira aqui para o dólar. Qual que é o perigo aqui pro dólar? É a faixa de 4,50. Esse movimento aqui de março de 2020 ainda. Então, se não superar os R$ 5, né, o dólar vai continuar o movimento prévio. Essa é a possibilidade aí, se não superar aqui os R$ 5. E aqui no mapa, foi destaque aqui para o setor, né, com Petrobras, a Prio, 3R Petróleo, bancos, Santander no vermelho, B3, BBSE3, serviços de saúde, transportes, consumo, varejo, comunicações, a TOTS também terminou em queda de 2,69, Carrefour, aqui eu tenho a Vivara também, que perdeu 3%, e aqui Vale, no geral, alta de 0,19. Brasil Foods, né, também em destaque aqui, e Natura em alta. Indústria, Braskem e São Martin, 1,62. Que os ETFs, né, a gente tem Europa, Estados Unidos terminou também com um ligeiro movimento, né, diante dessa incerteza, quando é que vão acontecer esses primeiros cortes na taxa de juros? Acredito, né, que se houver uma redução dos juros, vai acontecer no ano que vem, mas no segundo semestre ainda. Eles vão começar. Mesmo porque as pessoas, elas acham que uma decisão de política monetária, ela vai se refletir, já começar a atuar na economia no mês seguinte. E não é assim. Isso leva um bom tempo, um ano e meio, para isso começar a se refletir. Portanto, não é assim. Então, eu tenho Europa, Estados Unidos, a Índia, China e o EWZ, o Brasil. E a inflação. Se a gente olhar a inflação agora, né, a de longo prazo já começa a reverter aqui, já começa a voltar, a querer voltar a subir. A inflação real também já voltou a subir, mas a de curto prazo, tá? Vai que não vai. Essas duas aqui, essa principalmente é a mais importante, que a gente vê que vem no movimento de alta há bastante tempo. Então, elas já começam aqui a dar uma assanhada. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar aí a análise para as construtoras, né?
que em outubro, né, já havia possibilidade de uma audiência do STF sobre o FGTS, né, revisão do FGTS. E a possibilidade de impactos para a habitação popular, Minha Casa Minha Vida, e para as construtoras também voltadas a esse programa, MRV, Tenda, né? Isso pode impactar, sim, né? Principalmente o programa Minha Casa Minha Vida. Isso vai impactar também nos projetos, né? E é para esses programas aí, e caso a mudança for aprovada, eles vão precisar, né, de subsídios federais. E aí o rombo dos cofres públicos, né? Porque o pior, eles consideram um cenário menos provável, mas que pode acontecer. O pior caso, né, é nenhuma intervenção do governo e nenhuma mudança no pagamento. Vai exigir assim uma redução potencial de cerca de 30%, né, do programa, vai impactar bem, né, para fazer com que o retorno do FGTS se iguale aos das contas de poupança. Então, o Itaú, né, por conta disso, também mudou o preço-alvo de algumas construtoras, né, com Cury, Plano e Plano, então vamos dar uma olhada aqui. Essa audiência, né, seria para outubro, eles adiaram para o início de novembro, mas não vi nada, não vi nada até agora, se já aconteceu, está todo mundo aí à espera. Então, direcional, eu mostrei até uma entrada no Twitter essa semana, a direcional, né, na quinta-feira que fez um pequeno movimento, mas na sexta é que ela reverteu, porque ela ainda voltou aqui a se aproximar de 21, né? Ela foi a R$ 20,88 na semana. Aqui, né, ela tinha o primeiro movimento em R$ 20, porque a abertura da semana e a máxima da semana passada. Na semana passada, ela abriu lá embaixo, 18,52, e a mínima ficou nos 18 da última semana. Então, aqui um primeiro movimento. Agora, a probabilidade aqui para direcional é repetir esse movimento aqui, do início da semana. No máximo, que é a faixa 50, R$ 20,50. Buscar uma recuperação, porque a barra também na sexta-feira é grande, tem engolfou. Mas vai haver mais um movimento aqui. Porque para direcional, né, o problema está aqui para baixo. 16 ainda. Ela aqui tem um grande vazio para refazer, a gente pode ver numa hora. Mas suporte importante 19,50. Movimento que ela superou aqui no dia 10. Porque a direcional, né, o movimento dela termina aqui em 21,50. A gente olhar aqui, no início de agosto ela começou a reagir dos 22, né? Começou aqui a reversão, uma pressão de venda, ó, doji, doji, e aí fez confirmou aqui na semana do dia 28 de agosto, já para o fim do mês. Então, ela tem até 21,50 ainda, né, para mais uma recuperação. E no 16 é que ela vai reverter, só aqui para baixo, R$ 16. Se perder, direcional em 13,50. Só em 16 que ela reverte. Isso aqui é o início do ano, a faixa aqui de 14,50, um suporte importante. Movimento de 2022, isso aqui é novembro, né, engolfou. A mínima do ano passado está aqui embaixo, que é 8,31, e aqui está a pandemia. Na pandemia, ela foi a 5,70. Então, a gente vê aqui em 13,50, ó, tem muita sombra, né? Tem muito comprador atuando nesse nível. Se perder os 16, ela volta para cá. Também tem o Barra Grande. Barra Grande aqui de setembro do ano passado. Então, tem muito suporte aqui ainda. Perdendo os 16, ela volta para cá. E se a gente olhar aqui na comparação com o Ibovespa, no ano ela sobe 50, que as construtoras também começaram a reagir
em abril, março, abril, mas em maio mesmo é que deu o estouro, né? As construtoras, setor de educação também. Então, no ano 50, o Ibovespa sobe 13. A gente vê aqui que tem um bom movimento, né? Um bom desempenho. De um ano para cá também, né? Do dia 18 de novembro do ano passado até hoje, a gente tem alta de 57% nos últimos 9 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, na perde 4. No mês ganha 11 por enquanto, na semana 3,92. Cury. Bom, a Cury fechou sexta-feira, perdeu 1,53. Aqui a máxima da última semana de Cury foi 16,83, né? Ela abriu a semana em 16,45. Então, aqui a probabilidade, né, ela terminar o movimento aí na próxima semana, voltar aqui à faixa 50, para buscar a recuperação. Qual é a recuperação de Cury? Mais um teste em 17. A Cury, o problema dela está em 15,50, porque ela tem esse gap aqui do início do mês, né, do dia 3 de novembro, no retorno aqui do feriado, né, no Brasil. Ó, o dia primeiro foi a super quarta, e aí feriado na quinta, sexta, voltou com gap de full. Então, em 15,50, né, é o problema aqui do papel. Também já vai delineando aqui divergência. Aí tem o primeiro, a gente tem um primeiro movimento aqui para a próxima semana, 16,50, que é voltar nessa abertura, para retornar às 17. A abertura dessa semana foi 16,45, a máxima ficou aqui, que ela se aproximou na sexta-feira ainda. A abertura da semana passada, 15,73, e 15,21 ficou a mínima. Dia 9 aqui, que ela engolfou. Isso foi na abertura? Não. Deixou um engolfo na última semana. É, ver aqui se ela fez já o 100%. Ó, nem chegou a 17,60, 100% é 18. Esse engolfo que ela deixou aqui no dia 9. Então, na próxima semana, ela dá volta aqui em 16,40, né? Primeira tentativa, até retornar aqui aos 17, trabalhar sombra. Olha a barra grande aqui de agosto, 5 de agosto, 17,50. É esse movimento ainda para ela refazer nos 17,66 que está ali da projeção, desse engolfo. Aqui a Cury, ela tem um suporte importante em 12,50 e ela superou em 15 de maio, na semana de 15 de maio. Vendo que aqui em abril ela ainda reverteu outra vez, mas foi em maio ela superou, né? 15 de maio, aliás, no final do mês, porque na semana seguinte ela ainda voltou a testar o nível. Agora, qual é o principal suporte aqui da Cury? Está aqui embaixo, os 14,50. Que a possibilidade aqui é de topo duplo. Ainda tem os 18 aqui para testar. Para mim, ela vai reverter aqui em cima ainda. O movimento que segue aqui ainda é de alta. Apesar de que ainda vai entrando sombra, né? Eu já tenho um vendedor aqui. Então, o Cury 16,40, né? Testando aqui a abertura desta semana. Recupera. Vai aqui testar a faixa 50, 17,66 para a próxima semana ainda. Ou seja, ela vem a caminho de se aproximar dos 18 e ela vai reverter aqui em cima.
Topo duplo só confirma aqui embaixo. Aí ela tem todo esse movimento para refazer e voltar nos 12,50. Ela brigou bem aqui, né? Até no final de janeiro desse ano já, só em maio, no final de maio é que ela reverteu. E o mês? Então, a Cury, se a gente olhar aqui, olha, no ano, ela ganha 86%, se valoriza, né? Valorização de 86%, Bovespa 13%. No mês, na semana, de um ano para cá, né, na comparação anual, a gente tem 61%. Sempre aqui, né, com boa valorização. Olha aí, tá vendo aqui? E eu projetei, né, esse candle aqui de 2021. 2021 ela perdeu 28% no ano. Então, aqui 14,37 nos 14,50, os 100%. E a última projeção que a gente tem aqui, ela já testou também, aqui na faixa dos 17. Isso até entrou já uma pressão vendedora. Mas aí, olha, o principal suporte dela que acontece a reversão, 14,50. Aí ela volta aqui a 12. Olha, em 3 meses. Já voltou aqui nesses 14,37. Muito comprador aqui ainda, né? Portanto, para mim, a Cury ainda vai se aproximar de 18, continuar a movimento de recuperação. Será que na semana? Se aproximar de 18 é reverter, mas o problema dela está aqui embaixo, nos 14,50 ainda. E agora ela tem o objetivo em 18. 18 agora é a principal resistência dela. Se ela confirmar, né, aí a gente tem 19,36, a próxima máxima de Cury. Vou até colocar aqui. R$19,36. 18, né? O caminho, o objetivo dela agora é 18. Primeiro movimento, né? 16,40. Ó, 16,45, que é a faixa 50. Para buscar uma recuperação, que a probabilidade aqui, segundo o engolfo que ela deixou, né? Aqui na faixa 50 da semana passada, caminho aqui se aproximar dos 18. Tem agora aqui 17,60, né? Para continuar aqui o movimento. Direcional, Cury, vamos olhar a tenda. A tenda terminou sexta-feira perdendo 2%. O que a gente vê aqui é a divergência, né? Mas ainda não confirmou aqui os 13,50. Então, aqui máxima da última semana e os 13,74, que é a abertura dessa semana. Que o suporte dela é 13,50, que aí ela vai confirmar aqui essa divergência, né? Porque eu tenho barra grande aqui da semana passada, do dia 9. A mínima ficou lá em 12,47 e a abertura da semana passada em 12,37. Então, tá próxima que a abertura da semana passada e a mínima da última semana. Então, aqui. Próxima aqui é 12,50. Então, aqui, já começou aqui, já tem aqui o movimento de divergência, né? Mais os 13,50 tem aqui o primeiro, é a zona de decisão, de reversão.
Só que aqui nos 5 minutos, o que que a gente tem? Já começa a entrar uma pressão de compra, porque os 13,50. E como eu tenho máximo e abertura dessa semana aqui, a tenda vai fazer mais um movimento, vai voltar a se aproximar dos 14, né, até reverter. Porque antes de 13,50 nada acontece, né? Se ela não confirmar, ó, olha o engolfo aqui na terça-feira. Engolfo de baixa, né? Só que tudo depende aqui dos 13,50 para reverter. Aí a gente tem movimento em 12,80, né? Caminha aqui nesse número inteiro. Onde é que está a zona de perigo aqui para a tenda? Está lá embaixo. É ao fechar o gap aqui que é o perigo aqui para a tenda. Ou seja, a faixa aqui de 11,50. Gap do dia 3 que não foi fechado. Ela só vai fechar o gap já aqui em R$ 11,80. Testando aqui os R$ 12. Estão vendo aqui a divergência também, mas agora, né, o primeiro movimento dela depende aqui de 13,50. É refazer aqui, né, esse fractal. Então, ela vem a 13, recupera, até confirmar, né, o movimento. Mas em 11,50 que é o problema dela. Semana, ó, já tenho muito vendedor aqui nos 14. E aí, o primeiro movimento, número inteiro. R$ 13. Se confirmar que a faixa 50. O problema dela está em 11,50 pelo diário, porque eu tenho aqui os R$ 10. Não sei se é a mínima do ano, deixa eu ver aqui. Não, não. A mínima do ano de tenda, janeiro, tá aqui embaixo nos R$ 4. Porque em 10, né, aqui em 10 a gente tem possibilidade de quê? De topo duplo. E aí tenda a caminho de 8, 8,50. Esse movimento aqui de setembro do ano passado. Aqui agora, né, no curto prazo, a gente tem 11,50 como principal suporte. Agora, no mês, ó, movimento de junho, estão vendo? Se confirmar os 10, né, possibilidade de duplo duplo, ela volta em 8,50. Ela superou aqui, começou o movimento em maio, em junho confirmou um pequeno fundo duplo. Primeira tentativa ainda, né? Por quê? Porque a tenda ainda tem aqui a pandemia, nos 15. Então, a principal resistência dela é R$ 15. Barra grande aqui de fevereiro, ela confirmou os 15,50 também, ó. 15,50 aqui é a principal resistência. Porque aí, né, a tenda vai voltar a atuar nessas sombras, 21. Primeira tentativa ainda, né? Então, tenda faz mais um movimento aqui pequeno, ainda em 14, mas ó, o caminho dela é esse. Ela pode deixar aqui um pivô de alta, né? Para voltar ainda nos 15, porque o que vai definir mesmo é aqui a faixa de 15,50. Esse pode ser o movimento. Agora, se ela não confirmar os 15,50, mínima do ano, volta a 4. Principal resistência está aqui, movimento de 2020, a pandemia. Então, agora, a probabilidade maior aqui para a tenda, né, é voltar a 8,50. Ela só dá continuidade ao movimento em 15,50, mas como ela já fez uma perna grande aqui, bom, nada é impossível. Não, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo movimento. Mas a probabilidade maior, né, porque há sempre uma primeira tentativa de reverter, é fazer mais uma perna aqui, um recuo, em 15,50 que ela vai definir.
E principalmente, né, se sair essa decisão, né, o impacto, né, já que é um impacto nesse programa, né, vai para a Tenda, MRV, segmento aí de baixa renda. Olhar a performance da Tenda também segue em alta, ó. No ano, o Ibovespa, 30,57. No mês, na semana, e na comparação anual, 198%. Né, de 18 de 11 de 2022 até agora, né, 18 de 11 de 2023, aqui o ganho de Tenda nos últimos 9 meses, 6 meses, 3 meses, de um mês para cá, esse ganho aqui, né, de outubro, 18 de outubro a 18 de novembro, ela tem esse ganho aqui em 7%. Então, agora o movimento para a Tenda é esse. Confirmando os 13,50, ela testa aqui esse número inteiro, porque eu tenho a barra grande aqui do dia 9, né, um engolfo que ela deixou aqui. Confirmando os 13, vai refazer vazio, porque tem o gap aqui para fechar, mas em 11,50 é o problema aqui de Tenda. Olhar aqui os 3 meses, ó, estão vendo aqui? Estão vendo aqui o movimento da pandemia? Já limitando esse movimento, eu já tenho sombra, tenho um inside bar. E a barra grande aqui de abril mais junho, onde ela confirmou esses R$ 8. Possibilidade é de voltar para cá, para voltar em 15 e aí definir. Do contrário, se ela reverte, ela refaz o movimento e vem para a mínima do ano. Vamos ver a MRV. Bom, a MRV a gente vê aqui pelo diário, né, a possibilidade que ela já chegou também numa zona importante, 10,50, foi nessa barra aqui, no início de outubro, que ela reverteu, já chegou nessa abertura, foi aqui um gap de fuga, fechou até na quinta-feira, e aí fez uma pausa na sexta, ela fechou com ligeira alta de 0,9, 0,09. Então, por simetria, ela pode refazer aqui o movimento, que é o quê? É voltar aqui na faixa de R$ 10. Estão vendo aqui, olha, uma divergência, fez o movimento na faixa 50, voltou na sexta-feira, né? Mas ainda assim não chegou a testar os R$ 11 na semana, ficou em 10,86. A máxima 10,23 da semana passada, e a abertura da semana ficou em R$ 10,15. Então, é justamente esses dois níveis aqui que ela vai voltar a testar na próxima semana. Olha, movimento aqui do dia 14 com um pequeno gap, ela nem fechou. Então, é para onde ela volta aqui, os R$ 10,15, o primeiro movimento aí para a MRV. A mínima ficou lá em 8,95. Na semana passada, ela abriu aqui em R$ 9,21. Qual que é o principal suporte dela aqui? 9,50. E aqui está o problema de MRV. Perdendo esse nível, a gente tem um movimento maior aqui. Ó, o dia 3, ela abriu aqui retornou do feriado com gap de fuga. Voltou a superar 8,50. Então, para a próxima semana, ela vem em busca dos R$ 10. Na verdade, R$ 10,15. 9,50 que é o problema aqui para a MRV. Semana, ó, já vai mostrando um limite de movimento aqui nesse número inteiro, mas ainda assim a MRV tem espaço até a faixa de 12,50, ligeiramente flat a média. Qual que é a possibilidade maior aqui? Como é a primeira tentativa, né, que ela descambou bem aqui, do final aqui de julho, né, onde ela confirmou aqui em agosto os 14, olha aqui o movimento, ó, doji, e aí confirmou aqui na semana do dia 14, né, aqui os R$ 14.
Então, a gente vem aqui, ó, e puxa o fibro dessa perna. Onde é que está o limite de movimento aqui? 11,50. Ela tem movimento até os 12, né? 12,50 aqui. Como é a primeira tentativa, né, a possibilidade aqui dela parar nesses R$ 11. Então, ela já está aqui entrando numa pressão de compra, que ela nem testou, na verdade, nessa semana. E ela fazer mais um teste em 8,50, aí sim a reversão se concretizar. Porque ela depende aqui desse número inteiro, né? Agora aqui, né, a MRV superou R$ 7 no dia, na semana do dia 8 de maio. Ela confirmou aqui os R$ 7. Peraí. Ela confirmou aqui os R$ 7. Chegou aos 14,50. E aí, a gente tem aqui a faixa de 9,50, né, que é o principal suporte, que vai confirmar esse 38,2. E aí, olha, na semana de 30 de outubro, ela engolfou. Em novembro, né, abriu com gap. Se perder aqui a faixa de 8,50, né, a gente vê que a zona de compra de MRV está aqui embaixo, essa parte verde. A gente tem suporte aqui nos R$ 6. Mas aí, se ela confirmar, ela volta aqui para a faixa do 7, que agora não vai, né? A probabilidade é de 8,50 mais um teste, até a reversão acontecer aqui para MRV. Pelo que a gente vê aqui na semana também, acredito que R$ 11 seja o limite nesse primeiro movimento. Ela fica aqui pelos R$ 11. Ela repetiu aqui esse fractal, parou aqui em 8,50. Por se meter, ela tem esse movimento para refazer, que é os 12,50. Mas eu acredito em mais um teste, mesmo porque a barra é grande, né? Mais um teste de 8,50 até reverter. Porque ela vai trabalhando, que vai segurando também, além da faixa de 8,50, ela vai trabalhando a sombra aqui da pandemia, né? A mínima está aqui em 8,30. É por isso que ela ainda não confirmou. Agora, os R$ 6, né? A gente tem aqui a mínima do ano. É 5,50, 5,54, movimento de março. Nível que ela superou em fevereiro de 2016. Ela deu uma acumulada boa, fevereiro de 2016, superou os R$ 6. E voltou a testar no início do ano. Qual que é a principal resistência agora, né, para MRV? Aqui nos 14. Olha aí em 3 meses. Olha o candle de continuação aqui de MRV. Só que a continuação aqui, agora, né, não é para testar, para voltar à mínima do ano. É apenas para mais um teste aqui da sombra. É um hangman, aqui nos 10,50. Então, volta a atuar na sombra até reverter. 14, né, para ampliar aqui a recuperação. É a zona de decisão. Perdendo 8,50, né? A gente tem aqui a faixa dos R$ 7, né? Porque a barra aqui é bem grande. Abriu mais de um. Então, essa é a possibilidade. E o ano de MRV, tá vendo aí um grande engolfo já? Ó, mas o padrão aqui ainda é baixista, tá vendo? Ainda gera grande indecisão. Então, a possibilidade dela fazer um zigue-zague aqui nesse intervalo. Começar a formar aqui um alargamento. Tum, 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 até confirmar. Mas, por enquanto, as possibilidades são essas. Ela refaz o movimento para a próxima semana, se aproximar dos R$ 10, R$ 10,15. Para mim, né, até voltar para cá, mas para mim o limite agora de MRV é 11. Acho que ela faça mais um movimento aqui,
na faixa de 8,50. E por último, plano e plano, que dentre os papéis aqui das construtoras, para mim, é um papel até promissor. Vamos ver aqui. Aqui eu estou na semana. Estado de plano e plano, trimestre bom, né, de receita, ficou bem acima aqui do esperado, acho que eu não vi nas outras. Eu tenho aqui dividendos, ó. O dividendo é anual, né, 2020, 20 centavos, 2021, 16, ano passado, 16. E tem um bom potencial aqui a plano e plano. Na semana, né, na semana ela foi a R$ 12,10, testou aqui o número inteiro, mas já reverteu na sexta-feira, perdeu 3,98. Então, isso aqui já indica, né, movimento de reversão. É claro que pela uma hora, como ela já fez aqui o primeiro movimento de divergência, o que que vai acontecer? Ela vai voltar a atuar nos 12 até confirmar. Qual que é o perigo aqui para plano e plano? Primeiro suporte é R$ 11. Então, aqui eu tenho 11,28 máxima da semana anterior dela e 10,99 foi onde ela abriu, que é justamente aqui que ela vai confirmar. Essa reversão que ela deixou aqui na sexta-feira é justamente para voltar nessa abertura. Mas o que que vai acontecer aqui primeiro? A mínima foi 9,98, os R$ 10. O que que vai acontecer aqui primeiro? A possibilidade é essa, 12. E aí sim, depois desse teste, ela voltar em busca desse número inteiro. Primeira tentativa dela é essa. Eu tenho aqui o movimento do dia 10, tem um gap que não foi fechado. 10,50 é onde ela reverte. Primeira tentativa aqui. Plano e plano deixou aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Onde foi a neckline? R$ 10. É justamente a mínima da semana anterior a essa. É aqui, né? O problema dela é aqui que ela vai reverter o movimento. Aí a gente tem plano e plano em 8,50. Possibilidade por enquanto, né? O teste aqui dos R$ 12, ela fez primeiro, foi em 7 de agosto, e agora está voltando. Mas até a última semana, testou esse número inteiro. Possibilidade de topo duplo, mas o verso desse topo duplo está aqui embaixo em R$ 8, que é a mínima do mês passado. Mínima do ano de plano e plano. Deixa eu ver onde é que tá. Ixi, ela subiu bem no ano. Subiu bem. Janeiro, aqui. Mínima do ano está em 13,50. Então, ela confirmando R$ 8, né? Plano a plano tem todo esse movimento para refazer, para voltar aqui na faixa de 6,50. Foi nível que ela confirmou já em maio, semana de 15 de maio. Ela refaz todo esse fractal anterior. Mês, né, que entrou uma pressão de compra aqui em R$ 8, que foi o mês de outubro. Ela deixou aqui um pimbar, né? Confirmou os 9,50. Peraí. 12,83, né? A última projeção aqui desse pimbar. Quer dizer, os R$ 13. O problema dela está aqui embaixo, para o maior movimento. Olha, em 3 meses. Eu tenho uma barra grande, e aí quando me aparece um candle de longa sombra, a tendência é continuação. No entanto, né, ela já fez teste aqui de número inteiro.
Então, a probabilidade é de um recuo agora. Está acontecendo aqui nesses R$ 12. Então, se a gente projetar esse candle aqui, próxima máxima de plano e plano está lá em 14, e o 100% em 15,37. E isso aqui me dá uma continuação, mas porque a gente vê muito comprador aqui na faixa de 9,50 ainda. E no ano, ó, um puta movimento. Vou tirar isso daqui. Então, aqui agora, plano e plano, vamos olhar em comparação com o Ibovespa. No ano, 248%, 13,70 do Ibovespa. No mês e na semana. Na comparação anual, uma alta de 218%. E a plano e plano não tem muito tempo também. 2020, né, nos últimos 9 meses, 6 meses, 3 meses. Então, essa possibilidade aqui, a gente vê que ela vai voltar a atuar em 12, né? Porque é uma zona importante, zona de força. E para a semana, né, após o teste, é onde ela começa, ela confirma que a faixa de 11,50 caminha desse número inteiro, porque eu tenho a abertura da semana aqui embaixo, né? Foi em 10,99. Agora, o perigo da plano e plano está lá embaixo, né? Onde é que foi aqui o vértice, né? A neckline que desceu no cabeção, que é a faixa dos R$ 10. Então, é aqui embaixo que ela vai reverter ainda, perdendo 8,50. Dentre as construtoras, para mim, né, a Plano e Plano tem maior potencial, né, maior de crescimento, né, de avanço, apesar de que a Direcional, a Cury, a Tenda, né, também tiveram boa performance. Mas é aquilo, né? Porque as construtoras também dependem muito da Selic. Uma taxa de juros alta, né, complica para as pessoas, né, pegar crédito, né, para financiar a casa, financiar o que quer que seja, né, uma taxa de juros alta complica, né, o custo do financiamento. E agora, né, com essa revisão do FGTS, pode impactar também o financiamento habitacional de várias maneiras, né? E quem tem conta vinculada ao FGTS pode usar esse recurso para fazer parte desse pagamento inicial, ou seja, a entrada, ao adquirir esse imóvel financiado, né? Essa entrada vai ser o quê? Onde ele paga à vista para reduzir esse valor a ser financiado. E também, né, pode amortizar o saldo devedor desse financiamento, reduzindo também a total de juros, né, a ser pago. Mas a plano e plano, dentre elas, para mim, pode ter um melhor desempenho.